Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite ricamente no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 13. Estamos iniciando o primeiro culto do mês de novembro e, como sempre nós temos feito, esse mês nós estamos trabalhando com o tema O Reino de Deus. E uma das partes que tocou para mim é o Reino de Deus, qual a sua importância. Então, para que a gente possa se situar um pouco, para que a gente possa fazer uma pequena introdução da mensagem, o Reino de Deus, na realidade, é a prioridade máxima de Deus. Ele tem ampla prioridade com o seu reino. E todos nós cristãos, nós precisamos repensar as nossas prioridades, até para que haja um consenso entre cada um de nós e Deus. O reino de Deus, ele é algo muito maravilhoso, e nós precisamos, acima de todas as coisas, estarmos lutando para sermos participantes desse reino. As ações, as atividades de Deus são motivadas pelo seu desejo e paixão de ver o seu reino estabelecido aqui na terra. Então Deus, ele tem essa prioridade. E na realidade, a importância do reino de Deus para o corpo de Cristo é algo de fundamental importância. A mensagem do reino, podemos até dizer de uma forma completa, ela precisa ser a boa notícia a qual nós iremos proclamar. Nós precisamos proclamar essa verdade. E se nós quisermos, vamos dizer, trabalhar com obediência e submissão na casa de Deus, nós devemos focar no reino e viver esse reino. Nós precisamos ser participantes assíduos desse reino. Cada trabalho nosso, cada estudo nosso, cada ensino, cada ministração deve ser o nosso objetivo, deve ser algo que está dentro dos nossos corações. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então é algo que Jesus está dizendo para nós. Ele estava nos mandando proclamar o reino dele ao mundo que não o conhecia. E ainda hoje, no mundo, há muitas pessoas que não conhecem esse reino. Então esse reino precisa ser pregado, precisa ser ensinado. Embora o mundo seja conhecedor e familiarizado com o sistema de governo dos homens, essencialmente eles não conhecem o governo de Deus. Aqueles que não conhecem a Cristo não conhecem esse governo. E pessoas em todas as nações, pessoas no nosso estado, pessoas na nossa cidade, pessoas nos nossos bairros, pessoas em todos os lugares, precisam saber que o reino de Deus está na terra. Amém? Então nós precisamos conhecer isso. E essas pessoas também precisam entender e conhecer que somente a fé em Jesus pode levá-las à salvação, pode levá-las a serem salvas, porque a única maneira dessas pessoas entrarem no reino de Deus é aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não tem outra direção. O mandamento de Jesus hoje para nós não é muito diferente. Não é muito diferente do mandamento que ele deu aos discípulos há 2000 anos atrás. Jesus disse: onde vocês forem, pregue a mensagem do reino. O reino de Deus está próximo. E nós vivemos esse reino, nós estamos nesse reino, nós somos participantes desse reino. Então a nossa função como servos é apregoar a verdade de Deus, é ensinar o evangelho, para que as pessoas compreendam que esse reino já está aqui, que esse reino é real, que esse reino verdadeiramente existe, e que elas precisam participar desse reino. Amém? Convido você agora a ler comigo
a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Deus meu e Pai amado, soberano Senhor de nossas vidas, nesse momento, ó Deus, em que fizemos a leitura da Tua palavra, estamos prestes, Senhor, a comentarmos esse texto e outros mais. Pedimos que o Senhor, dentro da sua misericórdia e graça, abra os nossos corações, abre, Senhor, as nossas mentes, porque tudo, ó Deus, que será ministrado aqui nesta noite, através de mim, vem do Senhor. Que eu não diga, Senhor, aquilo que vem de mim, mas que eu explane a Tua verdade, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar ao Teu povo, e que cada um de nós aqui esta noite, possamos, ó Deus, sermos cheios da Sua palavra, possamos compreender, ó Deus, as Tuas verdades, pois é em nome de Jesus que eu te agradeço hoje e sempre, amém. Muito bem, então Jesus, ele usou muitas parábolas para ensinar ao povo. Jesus, ele falou sobre muitas histórias, e muitas áreas que ele pregava, que ele ensinava. Então as parábolas de Jesus, ela cobre os mais diversos assuntos. Jesus, ele sempre explanou, ele sempre ensinou, usando muitas parábolas, e muitos, claro, parábolas grandes e cheias de complexidade, mas a essencial, a que mais estava assim no plano de Jesus, o mais preferido dele, era falar sobre o reino de Deus. Jesus, ele explanou muito bem esse reino, ele falou muito profundamente desse reino. Então nós podemos perguntar: o que é o reino de Deus? Que reino é esse? O reino de Deus é todo local ou circunstância onde a vontade dele é feita. Se você é alguém que faz a vontade de Deus, que as circunstâncias de sua vida é obedecer a Deus, você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus está no seu coração. E isso fica muito claro quando nós ouvimos e compreendemos a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a pedir: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós temos essa compreensão, porque aqui, em outras palavras, Jesus está nos dizendo, está nos ensinando a pedir que o reino dele se faça presente em nossas vidas. Ele está nos ensinando a clamar por esse reino, a pedir por esse reino, e quando isso acontece, a vontade dele é feita. Não somente, aliás, a vontade dele é feita de uma forma completa e geral, assim como ela é feita já lá no céu, ela também será feita no nosso meio, aqui na terra. Então, é esse reino que Jesus manda, nos ensina a buscarmos, nos ensina a trazermos para dentro de nós. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia relata a chegada do reino de Deus a partir da descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes, e ali nós sabemos que houve o início da era cristã. Ali começou o reino de Deus. O reino de Deus começou a ser implantado aqui na terra.
quando há descida do Espírito Santo, quando ali houve um surgimento da igreja. E como eu falei no início, Jesus falou, ensinou por muitas parábolas. Então, aproximadamente, há umas 8 parábolas que Jesus fala sobre o reino. Então, nós vamos passear um pouco, vendo algumas dessas parábolas, mas que a gente possa trazer e tirar lições para as nossas vidas, porque nós precisamos estar sintonizado nesse reino, nós precisamos ser coparticipantes desse reino, de uma forma mais profunda, porque diga-se de passagem, muitas vezes nós estamos vivendo na igreja, mas nós não temos a dimensão da profundidade e da convicção de ser participantes desse reino. Então eu convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 4, onde Jesus vai falar da parábola da semente. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 26, Jesus vai dizer assim: amém. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É interessante que Jesus ele vai falar por muitas parábolas sobre esse reino, e nessa parábola nós podemos ver a definição do reino. Jesus usou uma imagem rural. O agricultor que lança uma semente na terra, ele espera o crescimento da planta, ele espera que ela germine. A semente é a palavra, o agricultor é o pregador do evangelho, e o crescimento da planta é o desenvolvimento da fé no coração das pessoas. Quando as pessoas compreendem, quando elas aceitam, aí a planta começa a crescer, começa a se desenvolver. E na realidade também é uma mudança, vamos dizer, de vida, gerando crescimento no reino, porque as pessoas irão se converter, irão ser transformadas, irão de uma certa forma se erguer no reino de Deus, irão ser participantes do reino de Deus. E a colheita é o resultado que essa pessoa gera na sociedade e no lugar onde ela vive. As suas obras serão mostradas, as suas obras serão vistas, serão aquilo em que as pessoas irão olhar, irão de uma certa forma querer também ser participantes desse reino. E como também o resultado obtido por Deus no final dos tempos, porque Jesus, ao final do tempo, ele irá receber a sua igreja, esse reino extenso, feito de pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, para que essa planta frutifique, para que essa planta dê fruto, ela precisa, em primeiro lugar, morrer. A semente precisa ser enterrada e precisa morrer. E isso, na realidade, é um simbolismo do batismo, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos. A velha natureza do homem, comandada pelo pecado, ela morre, ela desaparece, ela vai sumir, e ali irá nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa parábola da semente nos mostra o quão importante é o reino de Deus. Ela nos passa a confiança de que, uma vez transformado, só nos resta a espera final. E isso, irmãos, é uma luta nossa de cada dia. Nós precisamos estar buscando, nós precisamos estar ardentemente querendo ser aqueles que fazem essa vontade de Deus, aqueles que são participantes assíduos desse reino.
É isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas. Só o reino de Deus tem poder para tornar homens e mulheres pecadores em servos fiéis a esse reino. Somente Deus tem esse poder. Então aqui é uma grande importância fundamental para a humanidade: se entregar às suas vidas, se buscarem viver esse reino, alcançarão a misericórdia e a graça do Senhor. Amém? Então voltando para Mateus capítulo 13, eu peço que você volte novamente lá, a parábola do semeador, porque Jesus ele não para só nessa parábola, ele vai falar em muitas parábolas sobre a questão do reino, e aqui ele vai mostrar a parábola do joio e do trigo. Ele vai mostrar aí que não somente essa parábola vai falar do reino de Deus, mas a parábola do joio e do trigo também. Ele vai dizer a partir do versículo 24, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Depois vem, pois o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aqui está a partir do versículo 24. É interessante que Jesus ele não nos deixa no escuro, ele nos clareia com relação ao reino. Aqui ele nos mostra o quão é importante conhecermos os perigos que o reino enfrenta, porque na realidade o reino de Deus enfrenta perigos aqui, e muitas das vezes nós mesmos, como os servos de Deus, somos um perigo para o reino. Muitas vezes nós somos. E é interessante que quando ele vai explicar essa parábola aí, a partir do versículo 36, do versículo 36 ao 43, na explicação da parábola, ele vai dizer que a boa semente, quem semeia a semente é o filho do homem, mas na realidade o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, que são os cristãos verdadeiros. O joio são os filhos do maligno, que são os cristãos insinceros, aqueles que realmente estão na igreja, mas não fazem a vontade de Deus, aqueles que criam problemas, aqueles que disseminam o corpo, são esses. E o inimigo é o diabo, aquele que semeou o joio. É importante compreendermos que haverá situação em que nós não podemos fazer nada, porque às vezes nós somos tentados a arrancar o joio. Mas aqui tem algo importante que nós precisamos compreender: nós não temos condição de olhar para um ou outro e achar que aquele fulano é joio, porque na realidade só quem conhece o coração do homem é Deus, só quem conhece as intenções do coração é Deus. Mas aqui ele nos clareia para que a gente possa ter uma noção de que no reino de Deus pode haver problemas, pode haver situações adversas. Jesus ele nos ensina que nós precisamos deixar o joio e o trigo crescerem juntos. Nós não podemos tentar arrancar, tentar mudar, tentar transformar. Não, nós não vamos conseguir, porque nós vamos ser injustos. Nós poderemos, de uma certa forma, arrancar o trigo junto com o joio, como a parábola, na sua explicação, vai nos mostrar, vai nos ensinar. Nós precisamos compreender que a nossa caminhada, ela contém espinhos. Aqueles que caminham no reino precisam ser compreensíveis de que pessoas
que caminham junto com nós são pessoas problemáticas tanto quanto nós. Não tem ninguém que crie mais problema no mundo do que o ser humano. Nós somos maus. Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Essa é a colocação que Deus faz com relação a nós. Então, quando nós olhamos assim de fora, a gente vai perceber, a gente vai compreender que o joio e o trigo são parecidos. Aliás, o texto até diz que eles são parecidos. Ambos frequentam a mesma igreja. O joio e o trigo participam dos mesmos eventos, das mesmas cerimônias, cantam do mesmo jeito, estão juntos, glorificam a Deus da sua forma, se comportam de formas parecidas. Então, como conhecê-los? Nunca vamos diferenciar um do outro. Não, nós não vamos diferenciar um do outro. Se tentarmos, iremos errar. É por isso que Deus não deixa, por isso que Deus não nos incentiva, não nos ensina a fazer isso. Só quem conhece o coração do homem, o interior do homem, a essência do homem, é Deus. Então Jesus nos adverte a termos paciência, pois Ele sabe que o joio está em todo lugar. É interessante ressaltarmos algo importante. Quando Jesus estava no seu ministério, com os seus discípulos, uma pequena comunidade dos discípulos, ali havia joio, e o joio estava na pessoa de Judas Iscariotes. Ali havia joio. E é interessante que Jesus ele não deixa transparecer isso, porque ele conhecia, ele sabia quem era o joio no meio deles, mas ele não transparece, ele não deixa isso acontecer à vista dos outros discípulos. E diga-se de passagem, naquela ocasião em que Jesus conta essa parábola, Judas ainda era um dos seus discípulos, ainda era um dos seus apóstolos. Então, nós precisamos ver que em cada situação, em cada aresta que nós olharmos, a gente vai ver problema, mas nem todo problema vai significar e vai dizer que ali quem está criando aquele problema é alguém que possa ser joio. Não. Por isso nós não podemos ser aqueles que vai julgar ao outro. Jesus disse que no tempo certo, o Filho do Homem iria mandar os seus anjos para separar, para recolher o joio e lançar na fornalha. Você vai ver isso no versículo 41. Ele vai arrancar, ele vai separar, ele vai jogar fora. Jesus ainda falando do mesmo assunto, mas com uma imagem diferente, ensinando sobre o reino, especificando sobre o reino. Ele conta uma parábola com imagem diferente, quando ele fala da parábola da rede, que você vai ver aí a partir do versículo 47, ele diz assim, leia aí comigo, Mateus 13, a partir do versículo 47, ele diz que o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede, que lançada no mar recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele usa uma outra imagem, ele usa a imagem da pesca, onde uma rede é lançada, e muitos peixes são trazidos à praia, muitos peixes vêm naquela rede. Nós precisamos compreender que, na realidade, há uma diversificação de peixes que vêm naquela rede, mas nem todos eram próprios para o consumo dos judeus, não, porque Levítico, lá no capítulo 11, versículo 10, vai dizer que tudo que não tem barbatana, nem escama nos mares ou nos rios, não, é abominação para o povo e não pode ser consumido. Então os judeus não podiam comer toda a qualidade de peixe, então eles escolhiam, eles tiravam os que poderiam comer e lançavam fora aqueles que era abominação. Então ali havia uma separação,
Os peixes ruins eram como joio, eram tirados fora. Os peixes bons eram como trigo, era guardado para consumo. E aqui se trata do mesmo ensino. A separação dos peixes na margem é como a separação das plantas na colheita. Então esse é o ensino. Nas duas parábolas, ele nos mostra a importância de olharmos para dentro de nós, para dentro de cada um de nós e perguntarmos: somos joios ou somos trigo? Nós somos os peixes bons ou nós somos os peixes ruins? Nós precisamos ser pacientes e perseverantes. Nós precisamos andar nesse reino e saber que no tempo determinado haverá uma separação. Deus vai fazer uma separação. Nós precisamos olhar e ver a importância de que a semente, ela é lançada em muitos corações, ela é colocada em vários tipos de solos. Nós precisamos compreender que quando a rede é lançada, vai haver uma enxurrada de peixes vindo, não importa qual. Nós precisamos tirar uma lição aqui importante para as nossas vidas. Precisamos deixar Deus julgar, precisamos deixar Deus separar. Nós caímos muitas vezes no erro de acharmos que nós podemos mudar uma situação, mas nós não podemos. O reino de Deus pertence a Deus. Quem vai julgar o seu povo é Ele. Quem vai transformar corações é Ele. Nós somos meros instrumentos que pregam essa verdade, que mostra esse ensino e que ora para que conversões aconteçam. Amém? Assim nós devemos nos portar. Mas Jesus não para por aí, ele conta uma outra parábola. E lá em Lucas capítulo 18, ele fala do juiz iníquo e do amigo importuno. São duas parábolas que ele conta ali. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, ele fala do juiz iníquo. E em Lucas 11, do versículo 5 ao 8, ele vai falar do amigo importuno. Ele fala dessas duas parábolas. A parábola do amigo do juiz iníquo, ele conta a história de uma viúva que procurou um juiz incansavelmente. Ela viu uma questão dela, uma causa que precisava ser julgada, mas sempre que ela ia, esse juiz não julgava aquela causa dela. Sempre que ela estava ali buscando, ele não julgava, porque na realidade, aquela viúva, ela era alguém pobre, ela não tinha posses, e parece que naquela ocasião, havia algo em que dava um presente ao juiz, e ele julgava a causa rápido da pessoa, e ela não tinha essa condição, mas ela foi insistente, até que por insistência dela, ele resolveu julgar a sua causa. Deus é o nosso juiz, e na realidade, a mola que move a ação de Deus é a nossa perseverança, a perseverança da nossa fé, da confiança nele, de que Ele vai fazer. Há muitas causas que nós não podemos com ela, mas Deus pode, e quando nós somos insistentes, quando nós clamamos, quando nós buscamos, Deus vai julgar esta causa, Deus vai fazer. Agora há pouco foi pedida uma oração, e foi feita uma oração por duas pessoas que estão com câncer. Se nós cremos, se nós acreditarmos e for a vontade de Deus, essas duas pessoas serão curadas. Amém. Porque Ele pode, Ele é Senhor, mas nós precisamos insistir, nós precisamos estar batendo a porta de Deus, nós precisamos estar lá consistentemente, por causa da nossa fé, na confiança da nossa fé. Essa parábola, ela foi dirigida aos discípulos que ficaram angustiados, quando Jesus passou a contar sobre o que ele iria passar em sofrimento. Então eles ficaram angustiados, e Jesus contou essa parábola. Jesus ensinou sobre a perseverança, ensinou sobre a fé. Já na parábola do amigo importuno, o texto vai contar de que tarde da noite um amigo chega e bate a porta do outro dizendo: olha, me arranja aí 3 pães, porque eu recebi um amigo agora na minha casa e não tenho nada que oferecer para ele. E o amigo vai e diz para ele: não, já estou deitado com os meus filhos, eu não vou mais chamar ninguém, não posso te servir, eu não posso fazer nada por você. Mas mesmo assim, ele atende aquele homem, mesmo assim ele faz algo e dá os pães àquele amigo. Naquela época as famílias dormiam quase que apenas num ambiente só.
E era muito importuno, porque se levantar para fazer algo, acordava todo mundo, inclusive as crianças. E era isso que o amigo não queria fazer. Atender aquele amigo significava acordar todo mundo, inclusive os filhos pequenos. E era isso que ele não queria fazer. Mas mesmo assim, ele fez e serviu ao amigo. Então observe, o reino de Deus, ele é importante, porque nós temos um rei que sempre irá julgar as nossas causas, mediante a perseverança da nossa fé. Se nós crermos, se nós acreditarmos, Deus vai fazer. Não que a gente esteja pensando, não que a gente esteja dizendo, Deus, tu tem que fazer, não, mas pela insistência, pela fé, pela busca, Deus vai abrir o coração e vai fazer algo que nós precisamos, porque Deus é presente em nossas vidas, Ele não nos esquece. Mesmo em meio aos importúnios, mesmo em meio a aquelas coisas que às vezes a gente diz que, puxa vida, esse camarada perreia tanto, fala tanto, haverá sempre um coração disposto, pronto a atender a cada um de nós, a cada um no meio do povo de Deus. Por isso, importune o seu irmão. Se você está precisando, é algo importante, vá lá, porque é assim que nós precisamos agir no reino de Deus. Aqui não tem ninguém que possa dizer, eu não me aperrei, tal, negativo. Aqui tem muitos irmãos que têm carro, e tem muitos irmãos que não. Se você precisar de um carro, não procure alguém, procure a mim, que eu estou pronto a atendê-lo. E eu tenho certeza que qualquer um dos irmãos aqui que tem carro, no momento em que você precisar, ele também irá atendê-lo. Amém? Essa semana isso até aconteceu. Eu não fui, mas mandei, não foi, Germano? Ô, Alisson. Mas é porque eu não pude, mas meu filho Anderson pôde. Então, irmão, nós somos uma comunidade, nós somos participantes do reino. Então, mesmo que seja importuno, vá lá e fale com o irmão, porque nós vivemos no reino, e esse reino funciona dessa forma. Mas Jesus ainda conta outras duas parábolas. Ele fala da parábola do grão de mostarda, e ele fala da parábola do fermento. Está aí a parábola do grão de mostarda, volte aí, versículo 31, do capítulo 13. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostardas, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. É interessante que a parábola do grão de mostarda, aqui vai dizer que ela é semente pequeníssima, mas quando ela cresce, quando ela vinga, ela vira uma árvore frondosa, uma árvore grande, onde os pássaros vêm se aninhar. Aqui ele nos mostra o potencial de crescimento do reino de Deus, é gigantesco, porque uma pequena semente plantada, ela cresce de uma forma grande. Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o evangelho, e ele é lançado no coração do homem, ela pode germinar, ela pode crescer, e pode ser um reino tremendo, pode ser um reino grande. As pessoas mais simples, dedicadas a pregar a palavra de Deus, pode causar um enorme impacto na sociedade. As pessoas que você às vezes não dá nada por ela, mas se ela for alguém que prega o evangelho, que ensina o evangelho, isso pode criar um impacto grande. Foi o que aconteceu com o cristianismo. Olha lá em Atos capítulo 2, quando a igreja surge, quem eram os pregadores? Eram homens iletrados, eram pescadores, eram pessoas que não tinham esse conhecimento todo, mas Deus os usou. Era uma semente pequena, uma semente que foi lançada, mas uma semente que germinou. Diz lá que a pregação de Pedro naquela ocasião, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Olha como Deus trabalha. Já na parábola do fermento, nós podemos ver que as pessoas que foram convertidas por Jesus, como pescadores, prostitutas, camponeses, pobres, todas essas pessoas solidificaram o reino de Deus, solidificaram. E ele vai dizer aí, na parábola do fermento, disse depois outra parábola, versículo 33,
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino de Deus é composto de muitas pessoas, de classes sociais diferentes, e isso é como se fosse um levedo da massa, mas Deus trabalha e faz isso mudar. Essa parábola na realidade mostra o poder transformador da palavra de Deus, porque não importa quem, Deus usa quem Ele quer, não importa a pessoa, Deus vai usá-la, não importa quão pequena ela seja, o importante é o que Deus vai fazer através dela. Isso é que é o importante. Jesus mostra toda a importância do reino de Deus no tocante ao seu poder. Ele confunde os poderosos com as coisas mínimas, com as coisas pequenas. Ele mostra e usa aquilo que ele achar mais conveniente. Assim é o Senhor. Então, voltando à parábola do semeador, que talvez você possa estar pensando, leu a mensagem, leu o texto e não está falando nada do texto, mas voltando à parábola do semeador, nós podemos observar que as técnicas de semeadura hoje são muito diferentes de 2000 anos atrás. Na realidade, o agricultor, hoje ele estuda o solo, ele prepara o solo para uma plantação, para ver onde vai nascer melhor a planta, para ver como vai ficar a sua plantação. Na época de Jesus, o semeador saía e semeava em todo lugar, ele saía jogando a semente onde ele passava. Então as sementes caíam em muitos solos diferentes. É isso que a parábola fala, a parábola nos ensina. E caíam umas em solo ruim e não germinavam, outras caíam em solo bom e davam um bom resultado. E aqui está a beleza do reino de Deus, aqui está a essência do reino de Deus, é que não há distinção. A palavra, ela é pregada em muitos, há muitos. A semente é lançada em todos os solos. Deus não faz acepção. A sua palavra é para todos. A sua palavra vai a todos os corações. Todos escutam. Agora, vai haver diferença de solos, vai haver diferença de corações, mas a beleza do reino de Deus está aqui. Por isso nós precisamos não sermos tentados a pregarmos apenas para aquelas pessoas que a gente acha que ela vai receber, para aqueles que a gente acha que vai compreender. Não, às vezes você prega uma palavra para alguém altamente conhecedor, um cara desenrolado em muitas coisas, e ele não está nem aí, e você prega para alguém que você olha e, puxa, esse alguém aí, não vou nem... mas prega para ele, e o camarada aceita a palavra, se converte e se torna um grande pregador do Senhor. É assim. O reino de Deus tem essa beleza de não fechar portas para ninguém. Então aqui nós podemos aprender 4 lições que o próprio texto vai nos explicar. A semente lançada à beira do caminho, como diz no versículo 19, são aqueles corações que o homem recebe a palavra e não compreendem, e vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Então há muitos que vão ouvir essa palavra, há muitos que vão colocar no seu coração essas palavras, mas em pouco tempo eles vão desistir, porque o maligno vai arrebatar do seu coração. São aqueles que não têm uma conversão profunda com Jesus. Em segundo lugar, aqui foi semeada em solo rochoso, como diz no versículo 20, a explicação do versículo 20, são aqueles que recebem com alegria a palavra, mas não tem raiz, e a terra é pouca, e quando vem as angústias, as perseguições, ele desiste. E aqui nós somos testemunha, quantos hoje não estão mais no nosso meio? Muitos não estão mais aqui, porque quando vê as adversidades, as perseguições, os problemas, desistiram da caminhada com o Senhor, foram embora, estão vivendo aí, só Deus sabe como. Mas tem, em terceiro lugar, a que foi semeada entre os espinhos, como vai explicar no versículo 22, na explicação da parábola. São aqueles que ouvem a palavra, mas a fascinação pelas riquezas e pelas coisas do mundo sufocam a palavra,
e essa não frutifica. Quantos hoje não estão aí agarrados às belezas do mundo e deixaram a caminhada com Jesus? Porque não tem firmeza. E quantos de nós não sabemos quem são? Então, por causa desses solos, por causa disso, muitos não estão mais na presença do Senhor. Mas uma quarta e última lição, importante para o crescimento do reino, é a semente lançada em boa terra. Porque essa semente vai germinar, essa semente vai crescer, essa semente vai frutificar, essa semente vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. E quando isso acontece, nós somos levados às duas últimas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Essas duas parábolas, porque vai nos mostrar a importância do reino de Deus. É interessante que lá vai dizer, versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. No versículo 45 da parábola da pérola vai dizer que o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Observa aí a importância do reino de Deus. Observa quão maravilhoso aqui ele está dizendo. O camarada vende o que tem porque ele quer aquele tesouro. O camarada vende o que tem porque ele quer aquela pérola. Ele está falando do reino de Deus, do reino do Senhor. Então, em conclusão, o que você está disposto a dar por esse tesouro? O que você está disposto a entregar por esse tesouro? O seu talento, o seu tempo, a sua compreensão, o seu perdão, o seu reconhecimento, o que você está disposto a dar por esse reino? O que você está disposto a abrir mão por esse reino? Está disposto a abrir mão do seu orgulho? Está disposto a abrir mão do seu direito, das suas vontades por esse reino? O reino de Deus é um tesouro inestimável. E se você quer fazer parte desse reino, você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa querer, você precisa olhar os seus conceitos e ver, e pensar: eu sou servo ou eu não sou servo? Dê importância ao reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é importante. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe. Jesus nos ensinou sobre esse reino e a sua importância, a importância para o povo dele, que nós possamos assimilar isso, que nós possamos trazer para dentro de nós a importância desse reino, porque no reino de Deus, no reino dele, é o único lugar que nós precisamos caminhar como os servos. Que Deus nos abençoe.